A temporada se inicia com um encontro entre os principais membros do Grupo Sombra. Enquanto Delta se diverte em algum lugar como de costume, o grupo discute assuntos importantes, como a significativa quantidade de dinheiro e recursos que estão sendo direcionados para a cidade sem lei. Este local, como o nome sugere, é o epicentro global de atividades criminosas, não sendo um ambiente agradável para ninguém, exceto os próprios criminosos. O próprio líder do Grupo Sombra, Shadow, expressa um pressentimento ruim em relação à Lua Vermelha, e com razão, pois ela coincide com o iminente retorno da Rainha dos Vampiros, Elizabeth, conhecida como Rainha Carmesim. Ela é supostamente uma das governantes sem lei da cidade, sendo uma figura poderosa e perigosa. Shadow planejava visitar a cidade de qualquer maneira para investigar os acontecimentos. Infelizmente, 2 membros do grupo, Gold e Quinton, já estão lá. Eles logo se encontram com o temido criminoso conhecido como Diabo Branco, que é um dos capangas de Elizabeth. Reconhecendo-o, os dois se preparam para um confronto. Enquanto isso, a irmã de Shadow, Claire, foi enviada à cidade pela Associação dos Cavaleiros Negros para caçar vampiros, e ele a acompanhou. Enquanto os 2 irmãos exploram a cidade, Gold e Quinton são capturados por um comerciante de escravos. Sid, outro membro do grupo, se vê sozinho após se libertar de sua irmã. Enquanto caminha pela cidade, testemunha um grupo de bandidos sendo atacado por um ghoul. A situação se agrava quando um mago surge, causando uma onda de caos. Sid, imerso em suas fantasias, é atacado por um dos ghouls. De repente, uma mulher ruiva surge e salva o dia. Seu nome é Mary, uma antiga caçadora de vampiros que logo parte, mas sua breve interação com Sid deixa uma forte impressão nele, a ponto de ele soltar um suspiro de alívio. Ele fica animado, pensando em incluir Mary como um novo personagem em seu jogo de RPG. Enquanto isso, Clary chega à pousada onde estavam hospedados e, para sua surpresa, encontra Sid lá. Ela o vê resgatar um homem quase nu de um ghoul e logo o questiona sobre um menino de cabelos pretos e olhos negros. Enquanto isso, os amigos de Sid, os Esqueléticos e Poe, encontram-se em apuros, sendo atacados por ghouls. Parece que as coisas estão indo de mal a pior. Sid se transforma em sombra e resgata uma mulher chamada Marie, enquanto Clary encontra Mary. Depois de interagir com ela, Clary suspeita que seu irmão possa ter sido sequestrado como parte de um sacrifício para acordar Elizabeth. Enquanto isso, Sid continua suas façanhas, salvando alguns cavaleiros das trevas. Quando os outros 2 governantes da cidade, o Espírito Branco e o Tirano Negro, estão prestes a se enfrentar, Shadow aparece e se apresenta como a Sombra, a caçadora de sombras. No entanto, suas tentativas de invadir a torre de Elizabeth são ignoradas, e Sid acaba enfrentando o Demônio Branco. Apesar do desafio, ele o derrota facilmente. Enquanto isso, no lado do Shadow Garden, Beta encontra Clary e Mary e explica que estão ali para buscar o sangue de Elizabeth. Agora, lembra-se de que o soldado 666 é Rose Oriana. No desfecho da primeira temporada, ela se uniu ao Grupo Sombra. Bem, ela está com Beta quando Claire compartilha sobre o sequestro de Sid, o que a faz entrar em pânico um pouco, o que é compreensível, embora ela não saiba que Sid está envolvido em assuntos sombrios. Isso leva a um confronto com o Tirano Negro e seus comparsas. O Tirano Negro, Juggernaut, é poderoso, e Mary quase morre, mas felizmente, ao beijar a irmã de Sid, ela é curada. Parece que o caçador de vampiros também é um vampiro agora. Shadow aparece e se livra de Juggernaut, o que confunde Claire, já que por que diabos Shadow está salvando esses caras? Lembre-se de que ela está a caminho para salvar Sid de qualquer maneira. Sobre Mary, ela revela que há 1000 anos, a rainha realmente queria paz, e os vampiros desistiram de beber sangue humano. Isso resultou em melhorias significativas, incluindo a capacidade de andar ao sol e a coexistência pacífica com os humanos, chamada de The Heaven. No entanto, a rainha acabou perdendo o controle durante a Lua Vermelha, há 1000 anos, e massacrou todos no Heaven. Esse arrependimento a levou ao autoexílio. Agora, seu cadáver foi roubado por Lord Crimson, que governa o trono da Rainha Elizabeth. Claire fica triste e simpatiza com Mary por não poder evitar o que aconteceu com o cadáver da rainha. Ela até compartilha sua própria história sobre ser possuída por um demônio e seu objetivo de ajudar seu irmão a se tornar grande antes de perder sua humanidade. Ela não tem ideia de que seu suposto irmão já se livrou dessa maldição demoníaca. Falando nele, Sid, ou devo dizer Shadow, simplesmente mata Lord Crimson depois de roubar suas coisas, pensando que seria legal.
Mas quando ele o mata, o Senhor estava no meio da ressurreição de Elizabeth. Então, o pretendente que desejava se casar com a rainha acaba sendo morto, mas a rainha é ressuscitada de qualquer maneira. Isso ocorre logo após Shadow partir e Claire, junto com os outros, entrarem. A conversa não é amistosa, Elizabeth ataca e desencadeia o sangue demoníaco em todos os presentes, incluindo os membros do grupo Sombra e, particularmente, Claire, que é afetada de forma mais intensa, chegando até a enlouquecer temporariamente. Ela então se encontra em um mundo dos sonhos, onde conhece Aurora, a bruxa da calamidade. Aurora revela que, embora Shadow a tenha libertado da possessão demoníaca, o sangue continua evoluindo de uma forma inexplicável. Enquanto isso, Aurora assume temporariamente o corpo de Claire para confrontar Elizabeth, mas é incapaz de executar o feitiço necessário. Felizmente, Shadow retorna a tempo e enfrenta Elizabeth pessoalmente. Beta, secretamente feliz em vê-lo, percebe sua presença pelas moedas que ele deixará cair anteriormente. Impressionando Elizabeth, Shadow decide não apenas responder ao seu questionamento, mas também intervém diretamente na história, desencadeando a recuperação atômica, que restaura todos à sua forma humana original e cura os feridos, deixando Elizabeth inconsciente. Com tudo resolvido, Claire expressa sua determinação em dominar seu próprio sangue, com Sid prometendo apoiá-la. No entanto, ela se mostra cautelosa com Shadow, questionando se o reconhece de algum lugar. Enquanto isso, Sid lamenta não ter conseguido mais daquelas moedas de ouro, mas sugere que pode sempre retornar à cidade sem lei e roubar mais. Mais tarde, vemos Sid secretamente encontrando o espírito da Raposa Branca, Yukimi. Parece que ele está convencido de que o grupo Sombra está se envolvendo em confrontos com grandes corporações apenas para criar novos inimigos. Então, ele está se encontrando com Yukin para sabotar uma das empresas afiliadas ao grupo Sombra, visando dar um aviso de que talvez estejam indo longe demais. No entanto, o que ele não sabe é que o grupo Sombra não está apenas fazendo novos inimigos, a empresa que estão visando também tem ligações com o crime organizado e há suspeitas de envolvimento com cultos também. Por falar nisso, Sid ainda está pensando em lucrar com toda essa situação. Ele planeja lucrar até mesmo indo contra sua própria organização, sugerindo a falsificação de uma fortuna em notas falsas para desestabilizar a confiança no sistema bancário. Yukin fica impressionado com o plano, pois isso minaria a confiança das pessoas nos bancos, levando-as a retirar seu dinheiro em ouro, o que beneficiaria Sid e Yukin. Entretanto, para ser honesto, Sid está apenas blefando durante todo o processo. Mas é neste ponto que as coisas ficam intensas. Delta aparece para visitar Sid enquanto ele está prestes a lidar com os bandidos da Liga. É revelado que o irmão de Delta está entre os atacantes enviados para atacar Mitoshi, uma das empresas do grupo Sombra. Delta não hesita em enfrentá-lo, mas nota-se que ela tem muitos outros irmãos. Isso intriga Sid, que expressa interesse em visitar o clã dela. Delta sugere que ele também mate seu próprio pai, que se tornou o novo chefe do clã e tem filhos fortes com todas as mulheres do clã. Enquanto isso, os outros membros da Liga estão a caminho para assassinar Luna, que é a CEO dos Jardins Sombrios da Motoshi, mas, na verdade, é um nome falso. Ela é conhecida como Gama e lidera a empresa sozinha. Esta é a parte em que entramos na ação. O chefe da outra equipe decide agir por conta própria depois de descobrir que o rosto de Gon foi marcado muitos anos atrás e ainda está em busca de vingança. Quer saber quem marcou o rosto? Foi o bandido estiloso, Slayer. Mas não se sinta mal por ele. Yukimi lança milhões de notas falsas na economia. Ela revela a Sid que sua família foi morta por Jeton, tornando isso uma questão pessoal. Então, a Alpha, que percebe as notas falsas e instrui a equipe a investigar o que está acontecendo. Jeton, por sua vez, estava considerando injetar notas falsas na economia depois de fornecer dinheiro real em ouro para o culto, mas agora o dinheiro será destinado às pessoas legítimas. Entra John Smith, ou melhor, Rose, investigando a situação. Quando ela é capturada por John Smith, ele lhe diz que ainda é cedo para o grupo Sombra descobrir a verdade. Rose não gosta do fato de estar perdendo continuamente, mas isso faz parte da vida agora. O grupo Sombra não tem ideia de que John Smith é realmente Shadow disfarçado. Eles enviam Delta, conhecendo sua agressividade, mas ela rapidamente percebe a verdade. John Smith revela sua identidade e dá a ela uma missão apenas para afastá-la. Quando Delta não retorna, o grupo Sombra teme que John Smith a tenha matado. Mas quando Alpha aparece para assassinar John Smith, a situação toma um rumo ainda mais tenso.
Ela se sente aliviada ao ver que é apenas nosso rapaz, embora ainda esteja um pouco confusa sobre por que ele estaria indo contra os interesses de sua própria organização. No entanto, Alpha joga junto e a confronta, conseguindo até mesmo derrotar Sid antes de revelar sua decisão de sair do grupo Sombra, deixando-a um pouco deprimida, mas apenas temporariamente. Enquanto isso, Yukin conclui a troca das notas falsas por ouro, resultando na falência tanto dos Jardins Sombrios de Mitoshi quanto da empresa Ter. Voltando à história de Yukin, sabemos que ela perdeu sua família, mas o que não sabíamos é que ela era noiva uma vez, com o objetivo de formar uma aliança entre seus clãs. No entanto, ela acabou se unindo ao culto e eliminou aqueles que se opuseram. Desde então, ela tem trabalhado incansavelmente para se tornar poderosa o suficiente para se tornar uma das 3 governantes da cidade sem lei, finalmente tendo a oportunidade de se vingar. Enquanto isso, Alpha descobre sobre as contas falsas e deduz que a Sombra deve tê-las criado primeiro para obter vantagem sobre o culto. Sid envia uma carta para ela com a localização do ouro acumulado graças a roubos bancários, mas quando vai verificar, não encontra ouro. Aparentemente, nosso rapaz se confundiu e não queria que o grupo Sombra levasse o ouro. Então, ele entra em contato para proteger Yukin, mas trai e a ataca, alegando que está apenas tentando recuperar o que lhe pertence. Yukin, erroneamente, pensa que ele está se referindo a ela, quando na verdade ele está falando sobre o ouro. Ele ainda está em busca de vingança pela marca que o bandido Slayer deixou em sua pele, o mesmo dia em que a família de Yukin foi assassinada. Uau, foi o ousado bandido Slayer, Sid, quem a salvou, e finalmente ele sucumbe. E como eu já suspeitava, Yukin está profundamente apaixonada pelo nosso rapaz, John Smith. Alpha e o grupo Sombra formam uma aliança com Yukin e seu domínio. Enquanto isso, Sid vagueia em busca do ouro que escondeu, passando dias, até semanas, mas falha miseravelmente. Com a ajuda de Delta, ele desiste e simplesmente desaparece de cena por um tempo. Enquanto isso, Delta continua sua busca, procurando inventar algo valioso. Os amigos de Sid, sorrateiramente, encontram 6 ingressos para um resort de Hot Springs em seu quarto e decidem roubá-los, sem saber que foram um presente das garotas da Sombra para Sid. Para piorar, os rapazes dão a impressão às garotas de que seria um encontro em grupo com Sid, Sally, Po e 3 meninas da Sombra. Por outro lado, a se questiona se há um significado oculto na história do lendário dragão e princesa que Sid contou a ela, história que inspirou a construção do resort. Quanto às meninas, 3 são escolhidas para o encontro em grupo com Sid e seus amigos. No entanto, eles ficam desapontados ao perceber que Sid nem mesmo sabe sobre o plano ainda, e Sally e Po tentam espioná-los enquanto o tempo passa, deixando todos a se perguntar qual é o verdadeiro motivo por trás da missão de Sid. Talvez seja apenas para garantir que todos desfrutem de um feriado, uma vez que todos foram convidados de qualquer maneira. Mas acabam sendo capturadas e punidas. Elas derramam lágrimas que, de alguma forma, desencadeiam uma reação mágica na água. Isso inspira ideias criativas em A sabendo que Beta é uma princesa élfica, ela instiga até o ponto de lágrimas, lembrando-a da história da princesa e do dragão. Quando Beta chora, a água da nascente se transforma em um dragão. As meninas conseguem derrotar o dragão, mas agora sabem que a água da fonte é mágica. Enquanto isso, Alpha percebe a verdadeira razão por trás da missão, libertar a alma atormentada do dragão. Quanto aos rapazes, Sally e Po, embora não tenham sucesso hoje, estão determinados a perder sua virgindade um dia. Quanto a Sid, ele descobre que estava hospedado na pousada de Marie, a mesma acompanhante que ele salvou do Gol. Por outro lado, alguns membros dos Jardins Sombrios estão espionando os seguidores pervertidos de Ash Hatch, e Rose está com eles quando testemunham a rainha Raina usando seu sangue real para abrir uma câmara. O anel de sucessão é revelado e então é roubado por um oficial do culto. Uma das meninas tenta assassinar a rainha por isso, mas Rose a impede, sendo ela mesma rotulada como traidora e retornando ao seu reino. Sid deduz que ela sempre planejou se tornar a próxima rainha, e não se importa muito com isso, apenas espera que ela não se torne uma tirana cruel para então derrotá-la. Enquanto isso, soldados pervertidos chegam à pousada e tentam roubar Marie sob o pretexto de impostos. Sid os mata, pega o ouro e o entrega a Marie como agradecimento por tê-lo salvado. Passados 3 dias, as meninas que estavam espionando ainda estão atrás do oficial do culto. Sid aparece eventualmente e o mata, salvando-as. É então informado a Sid sobre a traição de Rose.
No entanto, é somente quando ele lê o jornal que sua decepção aumenta. O jornal anuncia que ela está comprometida com um pervertido. Mais uma vez, Sid fica desapontado, pois isso não corresponde à imagem da rainha tirana que ele havia imaginado. Decidido a mudar a mente de Rose, ele parte imediatamente para o reino de Oriana. Epsilon, também conhecido como um músico famoso em sua segunda identidade, consegue levá-lo ao palácio sob o pretexto de ser seu aluno. Para evitar suspeitas, Sid se apresenta, mostrando seu talento excepcional, enquanto secretamente rouba não apenas dinheiro e joias, mas também o anel de sucessão do bolso do pervertido. Ele imagina que seja uma aliança de casamento. Após o desempenho, ele encontra Rose em seu quarto. Ela sempre nutriu sentimentos por Sid, então é provável que fique feliz em vê-lo. No entanto, mesmo após os apelos de Sid para que ela desista do casamento, ela parece incapaz de recusar, como se estivesse sendo pressionada. A situação se agrava quando o pervertido a ameaça, dizendo que se ela não se casar com ele, ele matará sua mãe. Enquanto isso, Epsilon e Lambda discutem sobre o anel de sucessão, revelando que tem o poder de destruir o reino, controlando uma arma de destruição em massa chamada Black Rose. O pervertido informa ao seu superior que em breve assumirá o controle da Black Rose, sem saber que Sid já roubou o anel. Além disso, descobre-se que o pervertido está tendo um caso com a Raina, mãe de Rose. Assim, ele não é apenas um membro do culto em busca de armas de destruição em massa e casamento com a princesa, mas também está conspirando para matar Rose após o casamento. Então, como Sid lida com essa situação? Ele adota sua persona de Shadow e mostra a Rose uma cena onde o pervertido e sua mãe estão conspirando para sua morte. Sid espera que isso a incite a se tornar uma tirana, como ele havia planejado. Então, ele se aproxima dela como Sid, aconselhando-a a seguir seu coração. No entanto, inadvertidamente, ele deixa o anel de sucessão para trás. Rose interpreta mal e pensa que o anel é um presente para ela, enquanto o pervertido descobre embaraçosamente que não tem mais a aliança após o casamento. No entanto, Rose declara publicamente que não se casará com o pervertido. Quando ela questiona quem deveria ser o dono do anel, uma estranha revelação acontece. Um vídeo do rei, quando ainda estava lúcido, é exibido. Nele, o rei acusa o pervertido de traição e conspiração com o culto. Ele declara Rose como a próxima rainha. O público aplaude sua decisão, e o pervertido é rapidamente executado por seu superior. Entretanto, o pervertido possuía uma relíquia que as garotas do Shadow Garden estavam procurando. Essa relíquia ativa o anel de sucessão e convoca o arquidemonio Ragnaro. O reino está prestes a ser destruído, mas Sid intervém como Shadow e corta casualmente o braço de Ragnaro, deixando o cultista chocado. Apesar de seus esforços para se curar, o demônio é derrotado. Os convidados do casamento, na verdade, eram as garotas do Shadow Garden, que assumem o controle da situação, lideradas por Epsilon, especialmente enfrentando o líder do culto. Basta dizer que ele é derrotado e, após sua derrota, ele revela algo intrigante. Acredite ou não, o culto está ciente das dimensões alternativas. Ele explica que a cada 1000 anos, essas dimensões colidem e se fundem, resultando em humanos chegando a esta dimensão. Além disso, acrescenta que os demônios também vêm de outras dimensões, e seu objetivo final é usar um humano como cobaia para ressuscitar demônios. Basicamente, a Rosa Negra quebra a quarta parede. Enquanto isso, Sid está ficando cansado da luta e decide eliminar Ragnaro, o líder do culto. Isso enfurece Ragnaro, que se transforma completamente em um demônio. Sid o faz explodir com sua explosão atômica, que é devastadora o suficiente para iluminar quase todo o planeta. Isso também destrói a Rosa Negra, levando ao Shadow sendo sugado por um portal e voltando ao Japão moderno. No entanto, ao retornar, ele percebe que o Japão não é mais o mesmo. Demônios invadiram a dimensão e transformaram o país em um deserto pós-apocalíptico. A Anine Shino, uma cavaleira lutando contra os demônios, é salva por ele de bandidos cibernéticos. Sid se apresenta como Lord Shadow. Assim, termina nossa recapitulação da segunda temporada. A boa notícia é que um projeto de filme intitulado Eminência em Shadow, Perdido Ecos foi anunciado, ambientado neste Japão pós-apocalíptico. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!